Talvez você não conheça ou não tenha ouvido falar, mas hoje vamos falar um pouco aí sobre os 20 anos do álbum da banda Zwo. Álbum aí que é o único da carreira aí do disco Mary Star of the Sea, né? Um descasso. Vamos falar sobre ele aí depois da vinheta. Connectors, tudo numa boa, Marcelo Scherer na área, hoje com a companhia desta gatinha aqui no fundo aí, ó, resolveu sentar lá no cenário e não saiu, cara. E hoje nós vamos falar então, como eu tinha prometido no início do vídeo, sobre os 20 anos de Zwo, né, cara, primeiro álbum e único álbum da banda, Mary Star of the Sea. E falar desse disco, cara, acho que vale primeiro um contexto sobre o álbum, né, cara? O álbum foi lançado em 2003, no início do ano, em janeiro de 2003. Portanto, por isso estou falando dele hoje, né, por causa dos 20 anos. É um álbum que nem muita gente conheceu na época, no início dos anos 2000. A febre, né, o som pesado do grunge, né, daquelas bandas ali que se autodenominavam grunge dos anos 90, apesar do Smashing Pumpkins não fazer muito sentido dentro desse cenário, mas alguns os colocavam dentro dessa caixa. Essa banda aqui é a banda do Billy Corgan, da qual ele montou após ter saído do Smashing Pumpkins, cara, depois de ter lançado este disco aqui, Machine of God, que pra mim é um dos melhores álbuns da banda, se não o melhor, né? Muita gente gosta do Melancholy, do Siamese Dream, do próprio Gish, outros nem tanto gostam do Adore, né? O Adore não é assim, um disco muito preferido da galera, mas é um grande álbum. E o Smashing Pumpkins vinha lançou aí, né, 5 álbuns que mexeram e estremeceram com os anos 90, né, cara? Mas chegou uma hora que não dava mais pra banda e a banda se desfez logo após o lançamento deste álbum. Esse álbum saiu em fevereiro de 2000, se não me engano, e a banda se desfez em dezembro de 2000, se despedindo dos fãs pela primeira vez, né? Obviamente, se você acompanha aí, sabe que o Smashing Pumpkins voltou aí nos anos 2000 e tá aí até hoje, está lançando, se não me engano, dia 14 de abril, não tenho muita certeza, mas agora vai lançar a terceira parte aí do seu mais recente trabalho, Autumn, né? Ele foi dividido em 3 partes, né? Segundo o próprio Billy Corgan, o Autumn é uma continuação do The Machine, que é uma continuação do Melancholy, né? Então, assim, o cara sempre pensou grandiosamente. Lançar um álbum triplo em pleno 2023, onde o rock já não é mais o mainstream, né? É complicado pensar dessa forma, mas enfim, né, cara? O Billy Corgan com toda a sua genialidade e também com todo o seu ego, sempre mostrando a que veio. Vamos falar do Zwo, cara. Então, final de 2000 a banda acabou, né? E Billy Corgan juntou forças aí com o baterista e amigo Jimmy Chamberlain, né? Que é um grande baterista, né, cara, na realidade. O baterista tem uma pegada meio jazz, assim, e encaixou muito bem no Smashing Pumpkins. Teve alguns problemas com o falecimento do tecladista do Smashing Pumpkins. Mas, enfim, cara, é um cara que faz toda a diferença no som da banda, e no Zwo aqui ele também fez essa diferença. Além, cara, desses dois, Billy Corgan também recrutou aí o guitarrista Matt Sweeney. Matt Sweeney foi amigo do Billy Corgan antes do sucesso do Smashing Pumpkins, estava no início ali, né, cara, eles se conheceram naquela banda conhecida ali do Skunk, o nome da banda, lá em Chicago, e eles meio que se conheceram e formou uma amizade, meio que prometeram em algum momento de suas carreiras fazer um projeto juntos. Pois bem, né, lá no início dos anos 2000, mais precisamente 2001, chegou a hora deles se juntarem e fazerem um som. Juntamente com Matt Sweeney, eles tentaram um baixista e no fim acabou vindo um multi-instrumentista, o David Pajo, que tocou na banda Slint, foi um dos membros fundadores do Slint, uma banda de pós-punk do final dos anos 80, mas esse cara, como ele é multi-instrumentista, ele tocou em diversas bandas e começou como baixista no Zwo. Mas ele também já passou, cara, fiz a listinha aqui para não perder, pelo Yeah Yeah Yeah, pelo Stereolab, pelo Interpol e hoje toca no Gang of Four. Então o currículo do cara não era um currículo mau, né, cara? É um músico, um sideman, né, digamos assim, um cara que vai se encaixando durante as bandas e acabou entrando para tocar no Zwo como baixista.
Mas logo em seguida, cara, apareceu a Paz Lentinten, nome esquisitinho, difícil de falar, que foi baixista do A Perfect Circle, né, do vocalista do Tool lá, né, banda do projeto do vocalista do Tool, e aí formou que com isso, né, com a Paz indo pro baixo, o Dave DiPaggio foi pra terceira guitarra e formaram o Zwan. No início eles se chamavam The True Poet of Zwan, né, os verdadeiros poetas de Zwan, que acabaram fazendo alguns shows, se apresentando por aí, mas aí quando foram lançar o disco, resolveram encurtar o nome e se chamaram Zwan, né? Após alguns shows, eles também fizeram alguns shows acústicos. É um nome bem esquisito, vou até procurar aqui, ó, de Jali Zwan, né? Que aí era uma parada mais acústica, mas sempre esses mesmos membros. Pois bem, a banda foi pro estúdio, gravou este belíssimo álbum, como eu tava comentando no início deste vídeo, muita gente não conhece esse projeto, mas aqui a gente tem 14 músicas que são realmente incríveis, né, cara? Diferentemente do Smashing Pumpkins, que tinha uma pegada muitas vezes mais para baixo, o Zwan ele era mais ensolarado sonoramente falando, ele era mais alegre, né, cara? Inclusive, o clipe da música Lyric aparece ali, né? Todos eles tocando a Paz na frente, né? Que é baixista tocando violão junto com o Billy Corgan ali, num clima bem legal, né? E é a primeira faixa do álbum também, né? A Lyric. Depois tem Settle Down, que também é maravilhosa. Declaration of Fate. Honestly, que é, cara, maravilhosa. Também não tem muito o que falar. É o Sol. Of a Broken Heart, Ride of Black Swan, Hurt Song, Endless Summers, Baby Let's Rock, que é um rock que lembra bastante aí, cara, alguma coisa que foi feita no The Machine com Siamese Dream, assim, né, uma mistura dos dois. E é uma faixa também muito alegre, muito bacana. Desire também, que é um clima mais nostálgico, mas mesmo assim muito legal. Jesus, I Marry Star of the Sea, né, que é o nome do álbum, né? E Come With Me, né? Todas elas grandes músicas, grandes composições. Se você não conhece, vá atrás deste álbum, eu recomendo, cara. Antes da gente continuar falando mais sobre o disco do Zwan, vale lembrar que nós estamos agora, a Desconecta agora está com uma loja dentro da Amazon, então a gente separa sempre umas promoções com uma curadoria minha feita por lá. Então se vocês quiserem comprar alguns discos, CDs, vocês podem entrar no endereço que está aparecendo aí na tela. Adquiram por lá, não tem custo adicional a mais, né? O que vai é uma comissão para nós aqui da Desconecta, então cada compra que você fizer lá, a gente ganha uma comissão. Vou deixar também um link aqui para comprar qualquer outro produto, não necessariamente discos, tanto CD quanto LP, toca-disco, CD player, mas qualquer outro tipo de produto que você quiser comprar na Amazon, você pode usar o nosso link aqui que vai ficar na descrição e também vou deixar aqui em cima, aqui em cima, no card aí para vocês clicarem e fazerem a compra que quiserem, e de novo não tem custo nenhum, apenas a gente é comissionado aqui. Voltando para o disco, cara, infelizmente, na realidade, a banda não durou muito, cara. A banda foi aí até 2003 mesmo, após o lançamento do álbum, finalizou o ano e acabou. Algumas declarações vindas aí de Billy Corgan após o final foi que musicalmente eles se davam muito bem, né? A banda era muito redonda, eles se acertavam muito. Mas por trás ali era muito estranho, cara. Entre os problemas de comportamento e relacionamento estava que Dave DiPaggio, que era baixista e virou guitarrista e que hoje toca no Gang of Four, já tocou no Interpol, já tocou no Yeah, Yeah, e iniciou sua carreira pelo Slint, né, uma banda de pós-punk lá do final dos anos 80, teria ido pra cama com o produtor do álbum enquanto o disco era gravado, né, cara? Esse foi só um dos rolos que aconteceu pro Zwan não ter continuado. E, obviamente, né, a vontade do próprio Billy Corgan de lançar em 2005, cara, o seu disco solo aí, o primeiro disco solo, deixa eu pegar o nome que é The Future Embrace, 2005, então, para quem não conhece também, é um disco muito bom, não chega aos pés do Zwan, tem muita coisa eletrônica que é o que ele vem trazendo para dentro do Smashing Pumpkins desde a Door, mas pesou bastante, não só aqui como no último trabalho no Alton, que está saindo agora em abril, mas não deixa de ser um álbum interessante aí, ou pelo menos para você, se você não quer ter na sua coleção, pelo menos para você dar uma ouvida, procurar na internet aí
Eu particularmente gosto bastante, já sei de gente que não curte muito, mas isso é normal, música é assim, né, cara? Alguns o som bate bem e outros não. Então, com o fim do Zwan, aí também teve uma participação de 3 integrantes da banda para a trilha sonora de Spoon, né? O Billy Corgan aí recrutou mais 3, a Linda Stramberry e o Matt Sweeney, né? O seu parceiro que ele conheceu há muito, muito tempo, e fizeram a trilha sonora de Spoon, um filme lançado em 2002, 2003, deve ter sido 2003 ou 2004, porque depois do fim do Zwan. Inclusive, os créditos nesse filme estão para aquele nome esquisito que eu comentei com vocês, que parece um nome indiano, é Jali Zwan, né? Então está acreditado a eles, e são esses 3 caras. A Linda Stramberry, ela é irmã da... não é irmã, não. Me confundi. A Linda, ela toca violino e violoncelo, faz essas paradas aí muito legal, né, cara? Muito legais, por sinal, né? E, cara, o mais legal dessa formação é que todos eles eram músicos, além do Billy Corgan e do Jimmy Chamberlain, todos os outros eram músicos muito capacitados e que passaram por outras bandas, né? Isso deu uma característica muito forte pra banda, assim, né? Isso é muito legal, assim, né? Não eram músicos apenas... né? Assim, não eram músicos iniciantes, já tinham uma bagagem, né, cara? A própria... Paz Lechantin, que nomezinho, né? Paz Lechantin, ela hoje toca no Pixies, né? A banda que foi ícone aí dos anos 80, ícone nos anos 90 também, né? Lançou muita coisa legal de rock alternativo e ela substituiu a baixista original aí lá no Pixies, está tocando também. Também fez parte do Perfect Circle, então assim, são todos grandes músicos. Eu recomendo aí, para você que não conhece, muita gente deixou passar essa banda aqui, então, Zwan, lá no início dos anos 2000, justamente porque não estávamos mais numa era onde o rock estilo Smashing Pumpkins estava em alta, o Billy Corgan tinha dado uma sumida ali, do final do Smashing Pumpkins com The Machine em 2000, até esse álbum sair são 3 anos, em 3 anos modificou totalmente o mercado e a indústria da música, né, com o MP3 entrando, muita gente baixando muita coisa aí. E isso fez com que as gravadoras perdessem a relevância que elas tinham, e como esse álbum aqui, se não me engano, saiu pela Warner, né? Ele acabou tendo uma divulgação não tão... Reprise, desculpa. Ele saiu pela Reprise e acabou não tendo uma Reprise da Warner. Mas então, acabou não tendo uma puta divulgação, assim, como o álbum deveria, cara. Pra mim, a melhor coisa que o Smashing Pumpkins fez nos anos 2000, apesar de não ser Smashing Pumpkins, cara, mas tem muita cara deles. Como eu falei, som muito mais alegre, muito mais pra cima e muito mais, como a gente pode dizer assim, cativante, assim, né, cara, na minha visão, assim, olhando pros discos anteriores, né, que são grandes álbuns, Melancholy, né, não tem como dizer que não é uma obra-prima, o próprio The Machine, o Gish, né, e Siamese Dream, talvez o mais fora da curva pra muitos é o Adore, assim, né, que é um pouco diferente do que eles faziam, e que tirou um pouco o rumo da banda naquela época, mas eles logo retornaram. Mas tá aí, cara, Zwan, a recomendação de hoje, que completou 20 anos esse ano, e vi pouca gente falando sobre este disco. Era isso então, Disconnectors. Não esquece aí de fazer as aquisições dos seus discos através do nosso link, do nosso site agora que a gente tem dentro da Amazon, nossa loja dentro da Amazon, amazon.com.br/shop/desconecta. Você estará ajudando o canal e também não é cobrado nada mais por isso, apenas a gente aqui é comissionado. Antes de finalizar o vídeo, vou deixar aqui um card para vocês continuarem maratonando o canal. Aliás, esse card aqui que eu vou deixar hoje é sobre 2 estrelas do rock dos anos 90 que acabaram nos deixando, né? Estou falando do Kurt Cobain e também do vocalista do Alice in Chains, Lonnie Stanley, que nos deixaram no mesmo dia, obviamente em anos diferentes, Kurt em 1994 e Lonnie Stanley em 2002. Vou deixar o linkzinho aqui para vocês continuarem maratonando o canal e até o próximo vídeo.